Caros ouvintes, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso novo podcast Palavras Ilustradas. Eu sou o vosso anfitrião, Eduardo Rodrigues, e estou muito entusiasmado por partilhar convosco neste episódio algumas das grandes novidades das editoras, analisar a primeira grande aventura de Miss Marvel e ainda comentar a edição de 2024 da Coimbra BD, contando ainda com algumas notas do autor Luís Silva, diretamente do evento. Vamos já começar pelas novidades no universo manga da editora Devir. No 6º volume de Chainsaw Man, Denji enfrenta um dilema cruel: fugir com Rez e abandonar tudo o que construiu ou lutar pela sua vida e pelo futuro da humanidade. A inocência de Denji é posta à prova enquanto ele se vê envolvido em uma batalha sangrenta que mistura amor, desejo, humanos e demónios. Prepara-te para reviravoltas inesperadas e uma explosão de ação neste 6º volume imperdível. A repressão contra os Ghouls intensifica-se no 12º volume de Tokyo Ghoul RE, com a criação dos Ogai, uma nova força de combate implacável. Os Ghouls veem-se obrigados a esconder-se e lutar pela sua sobrevivência. Kaneki Ken, o protagonista da história, encontra-se numa situação perigosa, perseguido por um inimigo implacável. A tensão aumenta a cada página e o futuro dos Ghouls parece cada vez mais incerto. Prepara-te para conhecer Pon Pon, um personagem único e comovente na nova série do aclamado autor Inio Asano. Pon Pon é um jovem pássaro que enfrenta os desafios da vida, desde a turbulenta relação com os seus pais até ao seu primeiro amor. A história acompanha o crescimento de Pon Pon, explorando temas como a depressão, o amor, o trauma, o isolamento social, a morte e a família. Com um estilo artístico singular e uma narrativa envolvente, Pon Pon promete conquistar o coração dos leitores. Passando agora para a literatura fantástica, podemos encontrar uma bela novidade na saída de emergência. Em Reino dos Bastardos, do autor Luís Corte Real, embarcamos numa aventura épica nos Reinos Bastardos, um lugar selvagem habitado por tribos de ogros. Runa, uma órfã humana criada por ogros, enfrenta as dificuldades de ser diferente e procura o seu lugar no mundo. Com a sua inteligência e rebeldia, Runa terá que superar desafios e enfrentar perigos para descobrir o seu verdadeiro destino. Prepara-te para uma história emocionante, cheia de ação, fantasia e personagens memoráveis. Estas são apenas algumas das novidades para o mês de maio de 2024. Com títulos para todos os gostos, estão garantidas horas de leitura e entretenimento para os fãs de manga e literatura fantástica. Já sabem, visitem as vossas lojas online preferidas ou das editoras e também, claro, a tua livraria favorita para descobrir estas e outras novidades. Recomendação de leitura. Hoje vamos mergulhar no mundo da banda desenhada com a incrível história de Miss Marvel. Preparem-se para uma aventura épica cheia de ação, emoção e reflexões sobre cultura, identidade e justiça social. A capa da banda desenhada Miss Marvel atraiu-me instantaneamente. As cores vibrantes e o design dinâmico prometiam uma história emocionante. Confesso que, na altura, o meu conhecimento sobre a Captain Marvel e outros personagens menos conhecidos da Casa das Ideias era um pouco limitado.
Mas a promessa de uma nova versão da Miss Marvel, com uma história original e interessante, despertou logo à partida o meu interesse. A história passa-se num mundo onde Carol Danvers já se tornou a famosa Captain Marvel, e é este o cenário onde conhecemos Kamala Khan, uma jovem paquistanesa-americana que vive em Jersey City. Kamala é fã incondicional da Captain Marvel e sonha fazer parte do mundo dos super-heróis. Num dia inesperado, ela descobre os seus próprios poderes inumanos e transforma-se na nova Miss Marvel. A jornada de Kamala Khan como Miss Marvel é repleta de desafios e aprendizados. Ela precisa de lidar com a descoberta dos seus poderes, com as expectativas da sua família e amigos e ainda com as responsabilidades que vêm com ser uma super heroína. Ao mesmo tempo, Kamala enfrenta temas importantes como a identidade cultural, o preconceito e a justiça social. Miss Marvel destaca-se no catálogo da Marvel pela sua história original e muito bem escrita. G. Willow Wilson, a autora da banda desenhada, cria uma narrativa envolvente que explora temas relevantes de forma autêntica e significativa. A trama leva-nos por uma montanha-russa de emoções, desde momentos de humor e leveza até cenas de ação e drama. Conversas ilustradas. Antes de terminar a análise de Miss Marvel, permitam-me falar um bocadinho daquilo que foi a Coimbra BD. Depois de uma edição experimental no final de 2023, a Coimbra BD regressou no fim de semana de 25 a 28 de abril. Experimental, já que contou com uma nova organização e foi explorada como nunca tinha sido até ao momento. Nestes 4 dias, o Convento de São Francisco, em Coimbra, recebeu milhares de pessoas para assistir a um leque largado de painéis com convidados de renome, adquirir e assinar as últimas novidades e aproveitar o dia com as diversas atividades que tinham para se regalar, como, por exemplo, tirar uma foto no mítico trono de Game of Thrones. Ao longo deste evento tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, mas principalmente de conhecer histórias incríveis, como é o caso do autor Luís Silva, que escreveu Crónicas de Ramírez, livro que está disponível na editora Divergência. Mas quais é que são as origens do autor? Vamos descobrir. Olá Eduardo, prazer. Olá malta do Café Mais Geek, é um prazer estar também de volta a colaborar convosco. As Crónicas de Ramírez nasceram já há muito tempo, não em formato de livro, mas a ideia surgiu exatamente neste ambiente, num ambiente em que eu me juntava com os meus colegas, com os meus amigos, ainda adolescente, e fazíamos tabletop games, card games, e num desses tabletop games que nós jogávamos, não era exatamente um tabletop, mas um RPG, que era de Vampire, com um ambiente vampírico, gótico, nasceu uma personagem minha que era o Ramírez e que foi perdurando ao longo do tempo, e eu criei um background tão rico para a personagem, para ir jogando, enquanto os meus amigos se calhar brincavam, depois mudavam de personagens, etc. Eu afeiçoei-me de tal maneira a este que, passado alguns anos, mesmo deixando de jogar, esta personagem foi ganhando um background riquíssimo em termos de história, onde é que ele tinha vivido, onde é que ele tinha participado, baseado na nossa história, na história humana, na história da Idade Média, e nasceu daí uma semente para uma história enorme que eu nunca pensei, sinceramente, passar em papel. Eu sempre estive ligado às letras, eu sou licenciado em Línguas e Literaturas, mas nunca pensei em escrever, sou sincero. Sempre fui um ávido consumidor de fantasia, principalmente literatura de fantasia, e foi quando eu tinha mais ou menos 30 anos, ou perto dos 30 anos, que eu descobri que um dos meus autores favoritos, que na altura descobri um autor inglês, David Gemmell, eu tinha descoberto há relativamente pouco tempo, e estava a adorar os livros dele, e na minha busca sôfrega por mais livros dele, na internet descobri que ele tinha falecido, já tinha falecido há algum tempo, mas morreu muito novo, com 58, os 50 tardios. E aquilo para mim foi um choque no sentido de foi uma espécie de epifania, porque
ele já tinha imensos livros escritos, e para mim foi um choque porque pensei assim, bolas, se esta pessoa escreveu tantos livros neste tempo de vida e morreu tão novo, quantos mais livros, quantas mais histórias não se perderam pelo facto de ele ter falecido? Bom, e aquilo deu uma espécie de clique, porque eu pensei assim, bem, eu tenho aqui esta história deste personagem tão rica, tão trabalhada, com tantos pormenores já feitos, que se um dia me acontece qualquer coisa, isto perde-se no éter e desaparece para sempre. E o que eu pensei foi, eu estava de férias no Alentejo na altura, e pensei assim, bem, vou fazer uma espécie de cronologia, porque sinceramente nunca pensei em escrever, não é? Vou fazer uma espécie de cronologia datada do que é que aconteceu a estes personagens, só para isto não se perder. Mas eu não sei explicar como. Uma tarde no Alentejo, sentei-me à frente do computador, comecei a escrever, aquilo começou a sair em formato narrativo, com uns floreados, e quando terminei a primeira página pensei assim, olha que giro. E sinceramente nunca mais parei. Houve uma altura em que eu pensei assim, isto se calhar faço só assim uma espécie de introdução e depois deixo. Mas a verdade é que surgiu ali um vício, porque é mesmo um vício, e sinceramente nunca mais parei. Isto foi em 2010, se não me engano, foi em 2010 que eu comecei a escrever, e nos próximos 4 anos, nos 4 anos a seguir, pronto, terminei. Não este livro, mas um manuscrito muito maior, porque esta é a primeira parte de 3. Então entre 2010 e 2014 escrevi aquilo que seria hoje uma trilogia. Falta a segunda e terceira parte de serem editados, para lá caminha, em breve sairá a segunda parte, e pronto, e depois nunca mais parei, não é? Escrevi esse, já escrevi mais, tenho escrito mais, e pronto, foi uma paixão e sinceramente um vício que nasceu aí. As histórias podem mesmo surgir de qualquer lugar, e esta é mais uma prova disso. O Luís Silva contou-nos também um pouco sobre as personagens do seu livro e o seu impacto na história, mas sem revelar muitos spoilers. Morrem todos no fim, pronto, se posso falar. Não, por acaso morre no princípio, porque o personagem é um vampiro, e então de facto morre logo no princípio. Agora, falando a sério, é um livro de vampiros, mas é uma abordagem, penso eu, fresca e relativamente diferente daquilo que tem sido as últimas décadas com a abordagem aos vampiros. As minhas fontes de inspiração, como eu já referi, foi o RPG de Vampire, mas não só, eu fiz imensa pesquisa histórica. E o que é que nós podemos esperar daqui? Não esperem grande romance, nem nada do género. Esperem muita intriga, muita violência e muita ação. Porque esta história passa-se na Idade Média, na nossa Idade Média, e a grande premissa é: a história como nós a conhecemos é uma farsa. Porque aquilo que nós conhecemos ao longo da história humana, principalmente na história medieval europeia, a história como nós a conhecemos é um relato dissimulado daquilo que na verdade aconteceu. E aquilo que de verdade aconteceu são vampiros que estão por trás a mexer os cordelinhos e a tratar de toda a trama o típico poder atrás do trono. Pronto, podemos dizer assim dessa maneira. E isso essa premissa aparece logo no início do livro para o personagem principal, que é um nobre menor, um barão de uma terra fronteiriça perto de Toledo. A história o início passa-se exatamente durante a Reconquista Ibérica, a reconquista dos cristãos aos mouros. Estamos a falar no século XII, em que as fronteiras estão a ser empurradas para sul, e o personagem principal, que é este nobre castelhano, que é o Ramírez, no dia do noivado acontece uma tragédia com a sua amada, no dia do noivado, na festa do noivado. Isto é logo no início do livro, não é um spoiler, é mesmo como é que isto vai avançar. Acontece uma tragédia e, para evitar que ele se suicide devido à tragédia que acontece com a sua amada, ele é transformado em vampiro, porque ele era um asset, andava a ser observado para ser recrutado, e para evitar que ele se suicide, ele é transformado em vampiro e é levado para esse mundo das trevas que ele descobre assim de repente.
E à medida que a personagem vai descobrindo, também o leitor vai sendo introduzido a esse novo mundo. A vida dele muda por completo, porque ele não pode, devido às limitações da sua nova natureza, não pode andar durante o dia, não pode ter aquela máscara social que tinha, que era ser o Barão das Terras. Ele tem de ir embora e é levado para Jerusalém, para a Terra Santa, para conhecer uma nova vida, e depois é libertado, passado 43 anos de aprendizagem, que o livro não abarca, porque eu queria começar a história com ele já como um vampiro estabelecido, já em pleno uso dos seus poderes. E a história começa de facto quando ele sai de Jerusalém e vai para Génova, uma importantíssima cidade na época, que era uma das rampas de lançamento para as cruzadas. Isto é no final da Segunda Cruzada. E ele vai para Génova à procura de um mestre sábio que o possa continuar a ensinar nessa nova natureza vampírica, e aí começa uma nova aventura, e todo o mistério que vai estar por trás dessa. O que eu posso revelar aqui é que tem infernalistas, tem rituais satânicos, muita violência e um ambiente gótico e de terror, com muita intriga à mistura. Vampiros e a realidade histórica, um misto único e delicioso, oferece às crónicas de Ramírez um take muito interessante. Vamos agora terminar a análise a Miss Marvel e depois voltaremos à conversa com o autor para saber ainda mais. Recomendação de leitura. Kamala Khan é uma personagem cativante e relacionável. Ela é uma adolescente comum, com os seus sonhos, medos e inseguranças, mas ao mesmo tempo ela é uma heroína corajosa e determinada que luta pelo que acredita. A sua jornada inspiradora mostra-nos que qualquer pessoa, independentemente da sua origem ou background, pode fazer a diferença no mundo. Miss Marvel é uma história que celebra a diversidade e a inclusão. A protagonista, Kamala Khan, é uma jovem paquistanesa americana e enfrenta os maiores desafios de ser diferente numa sociedade multicultural. A banda desenhada explora temas como o racismo, o sexismo e a xenofobia de forma sensível e reflexiva. A arte de Adrian Alphona e outros artistas da banda desenhada é um espetáculo à parte. As ilustrações são vibrantes e expressivas, capturando perfeitamente a energia e a emoção da história. Os designs dos personagens são memoráveis e os cenários ricos em detalhes transportam-nos para o universo de Miss Marvel. Miss Marvel é sem dúvida uma leitura obrigatória para os fãs de super-heróis e, claro, leitores que procuram uma história nova e diferente. É uma ótima opção para quem quer se familiarizar com a personagem Kamala Khan e conhecer um universo Marvel mais diverso e inclusivo. A banda desenhada leva-te por uma jornada emocionante, cheia de ação, humor e reflexões importantes sobre o mundo em que vivemos. Miss Marvel é uma prova de que a Marvel ainda tem espaço para novas ideias e personagens. É uma história inspiradora que nos ensina sobre a importância da diversidade, da inclusão e da luta por um mundo mais justo. Se tu ainda não conheces Miss Marvel, recomendo então que comeces esta leitura hoje mesmo, com os 4 volumes disponíveis pela G-Floyd Studios de Miss Marvel que completam esta história de origem. Conversas ilustradas. Voltamos agora à conversa com o Luís Silva e vamos conhecer quais foram os maiores desafios do autor na criação desta história. Olha, o maior desafio é, sem dúvida alguma, dá imenso trabalho, mas também dá muito gozo, porque esta premissa que eu apresento, que é mexer com esta parte do sobrenatural, e introduzir este sobrenatural em cima da nossa história, isso é muito giro, mas se faltar a regra, se faltar a base histórica, eu acho que a casa ruína um bocadinho. E isso é uma coisa que eu, quanto leitor, adoro ler em fantasia, são regras e uma história bem fundamentada. E aqui não é diferente. Então aqui a regra é a história como nós a conhecemos, ok?
E depois esta parte sobrenatural dos vampiros e destes satanistas e infernalistas é a cereja no topo do bolo, mas o bolo está fundamentado na nossa história real. E isso é sem dúvida o maior desafio que me deu mais trabalho, que é fazer pesquisa histórica. Por exemplo, eu enquanto as aventuras passam em Génova, eu tive de perceber como é que as cidades-estados italianas funcionavam, muito diferentes, por exemplo, de um reino com um rei. Elas não tinham um rei, nesta altura eram cidades-estados mercantis, independentes, mais ou menos independentes, elas quase todas estavam debaixo do zelo do Papa, mas eram governadas por um cônsul e eram um bocadinho diferentes daquele feudalismo que nós conhecemos mais do Ocidente europeu. Essa pesquisa histórica, por exemplo, se eu tiver a descrever uma cena num banquete, não me apetece, se me apetecer escrever qualquer coisa, não posso, não é? Eu tenho que saber exatamente que tipo de alimentação é que eles comiam. Não posso pôr lá, por exemplo, batatas, porque a batata veio da América, tomates, a mesma coisa. Pronto, e são estes pequenos detalhes que são obstáculos que dão uma sensação muito agradável de os transpor. Pronto. O livro não está carregado com isto, atenção. O livro o meu único objetivo com as Crónicas de Ramírez é entreter. Não faço tratados de história, nem as pessoas vão aborrecer com partes históricas. São pequenos detalhes, como por exemplo os locais, eu descrevo os locais com mapas que encontrei mais ou menos da altura, com os monumentos que existiam na altura, cinjo-me a isso e são pequenos, como é que eu ia dizer, são pequenas pérolas que eu deixo lá, que se alguém quiser, por exemplo, ver, mas já que isto existia mesmo, se for à internet, de facto existia, este gajo sabe o que é que escreveu aqui, mas não estou ali a aborrecer o leitor com tratados históricos, porque de facto o meu objetivo é entreter. Eu quero, tal como eu quando estou a ler, quando leio, eu prezo imenso o escapismo na fantasia. Eu sou um ávido leitor de fantasia e eu quero esquecer os problemas do mundo atual quando estou a ler fantasia. Não quero estar constantemente a ser lembrado das coisas que nos chateiam a nossa sociedade atual e temas atuais. Eu quero escapar, eu quero ir para o livro e ir viajar para outro mundo, embora este seja o nosso mundo. Não tem os problemas atuais nossos, tem os problemas da altura, ok? Tem os problemas da altura e eu quero que as pessoas escapem e se divirtam a ler o livro sem pensar nos aborrecimentos de hoje em dia, por exemplo. Vamos ainda procurar perceber se há previsões para a continuação deste universo e vamos ficar a conhecer quando é que poderemos contar com o resto da história e, quem sabe, algo mais. Olha, então, a previsão era que a parte 2 saísse antes, já era para ter saído no ano passado. Houve um atraso, houve uma crise de papel também, eu sei que prejudicou aí um pouco os timings das editoras, mas eu de facto, a segunda e a terceira parte já estão entregues na editora já há mais de um ano, ok? Pronto, agora só tem a ver com os timings da editora. Estava previsto sair a segunda parte já muito para breve, na Feira de Livro de Lisboa, que será daqui a um mês e qualquer coisa. Já sei que infelizmente não vai ser possível, as coisas não se despacharam para que saíssem já, mas eu estou muito confiante que saia ainda este ano, a segunda parte, ok? A terceira parte será um timing de editora, espero que saia para o ano, e para que a história fique pronta nestas 3 partes. E depois há mais, depois há uma sequela, ok? Há uma sequela que espero que sair depois, etc. Mas, e também já está quase pronta, estou a terminar de escrever e será um bocadinho mais longa do que estas 3 partes. Se quiserem ter acesso a esta entrevista completa, podem procurar pelo nosso podcast Audiologs Geeks, onde vão encontrar esta e outras conversas com criadores de conteúdos, organizadores de eventos e muito mais. O Palavras Ilustradas fica por aqui. Já sabem que podem contar com um novo episódio todos os 15 dias, às quintas-feiras, às 18 horas. Podem encontrar este e outros podcasts em cafemaisgeek.com/play ou nos habituais agregadores de podcasts como Spotify, podcasts.pt, YouTube e outros. Obrigado por nos acompanharem neste episódio e até ao próximo Palavras Ilustradas.